Meus amigos, tem jogadores do esporte que provavelmente vai deixar o clube na metade do ano. Condições zero, tá certo? De alguns atletas estarem atuando pelo esporte. Eu vou aqui citar três, tá bom? Que tem uma grande probabilidade de sair do esporte porque acabou todas as chances que poderia ter dentro do esporte. A camisa do esporte é pesadíssima para alguns atletas estarem trotando em campo, beleza? A gente vai conversar aqui, eu vou trazer todos os detalhes para vocês, beleza? Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora! Vamos lá, meus amigos, vamos direto ao ponto aqui, que aqui não tinha terra arrasada, acabou tudo, eu sei que a gente perdeu para o CRB dentro de casa, isso iria acontecer em algum momento e eu tô vendo, tá certo, muita gente se aproveitando desse momento para tocar a lapada em Márcio Goiano, e eu não vou ser um desses, tá? Eu já disse pra vocês, eu não tô aqui saindo em defesa de Márcio Goiano, não, porque Márcio Goiano tem que continuar no esporte, não, eu não tô saindo em defesa do cara não, porque pra mim, como eu já disse a vocês, o treinador do esporte seria Mariano Souza, com todos os defeitos, com tudo e tudo mais, tá certo? Mas eu acho injusto o que acontece e o que vem acontecendo de uma parte da torcida do esporte que estava esperando esse momento difícil do esporte, que iria acontecer, oscilar, tudo mais. E foi o pior momento possível e a gente vai conversar em relação a isso, porque vai ter pedreiras agora, foi o CRB, quarta-feira. Vai ter o Fortaleza lá no Castelão, faz muito tempo que a gente não ganha. Aí depois vem no domingo, Juventude fora de casa, que também faz muito tempo que o esporte não ganha, fora de casa para o Juventude. Aí na outra semana, de novo clássico contra o Fortaleza. E no domingo, depois do último jogo das semifinais da Copa do Nordeste, a gente enfrenta o Náutico, mais o clássico, um time do Náutico que está um pouco mais entrosado. Então assim, mas eu não vou entrar nessa conversa mole de tem que tirar Márcio Goiano. Márcio Goiano errou. Tá certo? Teve alguns erros que a gente vai conversar aqui, que já deixa o gancho pra gente dizer quais são os jogadores que não devem vestir a camisa do esporte. Porque assim, são jogadores que não têm um mínimo de condições nem de jogar em time de segunda prateleira da Série B. Eu tô falando de time como o América Mineiro, no próprio CRB que ganhou pra gente, mas não é um time, oh meu Deus, que maravilha, nada disso. Mas são jogadores que, infelizmente, estão no esporte como indicação de Roger, tá? Eu vou dizer que foi indicação de Roger / Ítalo Rodrigues num momento que precisava ter esse tipo de jogador. Porque assim, também a gente não pode ser hipócrita de dizer, não, o esporte daria para ter montado um elenco bem melhor. Não dava, tá? Porque a gente não pode esquecer que Yuri Romão chegou, levou o que tinha que levar, todo mundo sabe do que eu tô falando aqui, e deixou o time na merda. Então o time está sendo montado, foi montado nas coxas do primeiro semestre. Então assim, foi um time feito de qualquer jeito ali e deu liga, tá? Deu uma ligazinha, só que Roger não deixou o time fazer muito errado e eu não vou entrar nessa questão aqui. Mas só o ponto, antes da gente vir falar de cada jogador que provavelmente vai deixar o esporte agora na metade do ano, que não tem a mínima condições, a gente tem que deixar claro, tá certo? Para qualquer um que venha abrir a boca e criticar Márcio Goiano, seja por que for, que ele tem defeito sim, defeito de a marcação do esporte, ele não conseguiu consertar numa semana de treinamento livre, a saída de bola não conseguiu consertar e começou a fazer substituições nada com nada, o espírito de Roger bateu no cara. Mas a gente tem que dizer que não tem nenhum jogador desse, um jogador sequer, que foi uma contratação pedida por Márcio Goiano. Então ele olhou o elenco e disse, é o que tem, ele conseguiu tirar leite de pedra. Não é que são jogadores ruins, tá? Porque o time do esporte é qualificado, não tô querendo dizer isso aqui não. Mas o que eu quero dizer é que são jogadores, ele tirou leite de pedra de um elenco que é limitado. É um elenco que tem várias peças, que quando uma ou outra peça sai, que foi no caso de Baleta, desmorona tudo dentro do time, beleza? Mas bora lá, meus amigos, direto ao ponto aqui. Jackson, quais são esses jogadores que provavelmente vão sair na metade do ano, que não tem a mínima condições? Bora lá, eu vou começar já pelos erros de Márcio Goiano em colocar alguns atletas em campo. O primeiro do jogo contra o CRB foi Cleison. Cleison é um cara que não pode mais vestir a camisa do esporte, provavelmente vai ser emprestado, ou vai pegar um banco rochedo daqueles ali, porque Cleison é o seguinte, ele marca bem, mas só que a gente, quando joga em casa, a gente precisa propor jogo. O atacante, para mim, não é um cara que marca.
é um cara que vai fazer a ligação do contra-ataque. E faz uma marcação ou outra ali também. Mas não é o ponto forte do cara. Se o ponto forte de um atacante não for atacar, ele não é atacante. Ele vira um lateral esquerdo, um volante, algo do tipo menos atacante. E Cleison não é atacante. Um cara aí que faz 1 a 2 anos que, quando veio antes de vir pro Sport, não tinha feito um gol, o Sport contrata e coloca o cara ali na ponta esquerda. Entendo completamente que não tinha, o mercado não estava dando tantas possibilidades. É o ataque, entre aspas, aí, do campeão da Série B do ano passado, que tinha Cleison ali, mas não fez nenhum gol. É um cara totalmente em marcação, porque Mozart lá gostava de jogar em marcação, mas não é o caso do Sport aqui. Então o Cleison é um cara que veio para cá. A gente poderia recuperar o jogador, feito a gente recuperou vários aqui, André Balada, entre outros, vamos voltar citando aqui, Hernando Brocador, enfim, outros atletas, e ele foi o caso de não deu certo. Mas a gente não, Márcio Goiano não podia entrar com esse time, com esse jogador ali na ponta esquerda. Ele teve a possibilidade de corrigir com a saída de Marlon Douglas, mas ele não corrigiu, tá? Que é o outro ponto aí, beleza. Deixa Cleison ali, vai pegar banco, vai para time fora de casa, mas eu acredito que dá pro Sport mudar, que a principal mudança ali é uma mudança para mim, tá? É uma mudança básica naquele lado esquerdo, que era a questão de Marlon Douglas se machucou, beleza. Tira ali, faz uma dupla ali, Edson Lucas de lateral esquerdo e Felipinho de ponta esquerda. Ele fez isso no segundo tempo, Márcio Goiano, mas ele inverteu. Edson Lucas de ponta esquerda. Edson Lucas, ele é muito fraco em relação ao ataque. Ele é bom em marcação. Então, e Felipinho é muito bom no ataque. Daria para fazer essa casadinha ali. Então, para mim, Cleison é o primeiro, tá? O primeiro de 3 que vai deixar o Sport. Tem que deixar o Sport na metade do ano. O outro, meus amigos, é esse aí que eu tô falando, que eu falei que Marlon Douglas se machucou. Tem Maxi no banco, tem Gustavo Maia, tem Yuri Castilho. Ele poderia muito bem jogar Cleison do lado direito, no lugar ali, como ele fez no segundo tempo, e colocar Yuri Castilho do lado esquerdo. Feito eu disse para vocês, a gente tem uma trinca que não jogou ainda efetivamente, que é Barleta do lado direito, centroavante, Perotti do lado esquerdo e Yuri Castilho. Não tem o que fazer. Eu gosto de Yuri Castilho como centroavante, mas Yuri Castilho é o cara que faz gol, se apresenta na área, é o cara que brigou pelo gol do Sport, é um cara brigador. E quando a gente joga em casa, a gente tem que propor jogo. Tem que esquecer um pouco, entre aspas, da marcação e propor o jogo, porque o Sport só vence nos jogos quando propõe o jogo. Mas não, ele foi lá e colocou Gustavo Maia. Minha gente, Gustavo Maia, eu já disse a vocês aqui também, é outro jogador que tem uma grande probabilidade de deixar o Sport na metade do ano agora. Por quê? Ele foi emprestado pro Criciúma no ano passado, pelo Sport, e o cara nem sequer entrou em campo. O Criciúma acertou com o cara quando olhou e disse, fica aí mesmo, Eduardo Batista nem levava o cara pro banco de reservas. E ele chegou esse ano sendo titular do Sport, sem a mínima condição de ser titular do Sport. E dava até para ser titular, como eu disse, como o Cleison foi no começo do ano. Porque no começo do ano a gente pega Retrô, a gente pega Decisão, Maguari, Jaguar, são times assim, semi-amadores, que muitos aí nem divisão tem, e dá sim para compor elenco. Mas agora quando a gente fala de Série B, é um cara totalmente descompromissado. Primeiro, seu Gustavo Maia acima do peso, eu já vinha falando isso aqui há tempo para vocês. Gustavo Maia acima do peso. Aí Gustavo Maia trotando em campo, visivelmente trotando em campo. Se Depena era -1 ali, que era outro jogador, mas não tô dizendo nem que jogador é para sair de campo, Depena tinha que continuar assim, que é o que pra mim não é nem titular, tá? Mas esse é o tema para outro vídeo, a questão de Depena. Mas falando de Gustavo Maia, trotando em campo, -1 jogador em campo. Aí quando chega no intervalo do jogo, volta com o mesmo jogador. Aí não dá. Volta com o mesmo, aí só fez a mudança. Mudou de um lado, botou Gustavo Maia do lado esquerdo, para ele trotar do lado esquerdo, e do lado direito, deixou Cleison ali, que também é bom em marcação, mas não cria nada. Então a gente ficou sem criar nada. Então esses dois atacantes que eu tô falando, que a gente foi ontem, basicamente como titulares, Cleison do lado esquerdo, Gustavo Maia do lado direito, porque Marlon Douglas se machucou com 5 minutos de jogo. Então o cara foi titular, o cara jogou o primeiro tempo todinho, Gustavo Maia. E trotou em campo, ele não poderia voltar com esse ataque para o segundo tempo. E Márcio Goiano errou, como todo mundo tem direito de errar, mas não admito outro erro desse, voltar com esse ataque para o segundo tempo. Então é um ataque que eu estou dizendo que são dois caras que tem que deixar o Sport na metade do ano e tem uma grande probabilidade de deixar o Sport na metade do ano, tá? Empresta para o time de Série B ali,
de segundo escalão, mas não dá, não tem condições desses dois caras jogarem. E o último, que pra mim é o cara que nem entra em campo, nem é pra entrar mais, que é Max. Enfim, esses três caras aí tem que deixar o Sport, tá? Não tem a mínima condições. E eu tô falando cara de linha, tá certo? Porque se eu for lá pro gol, House é outro. House é outro que completamente também, que não tem a mínima condições de atuar pelo Sport. Max, eu não vou nem criticar tanto, porque nem chegou a entrar no jogo. Mas é um cara também que não tem a mínima condições de vestir a camisa do Sport. Ele só de o cara ser meia e o cara se propor a jogar como ponta, ali, pra mim já é o cúmulo já, e quando ele chega de ponta não joga nada e nem bota o cara de volta no meio. Então, enfim, são três jogadores que não têm a mínima condição de jogar esporte, e esses três caras, tá? Eu vou dizer quatro, incluindo House, mas que House não, mas esses três, com toda certeza, tem que deixar o esporte na metade do ano. A gente precisa contratar atacantes, tá certo? Porque se a gente ficar só confiando em Barleta para ser o escape da gente, e talvez o Felipinho ali, ou em Yuri Castilho, que não volta para marcar tanto no segundo semestre, é bem complicado. A gente precisa ter um banco de reservas fortes e vir jogador para ser titular, tá? Mas enfim, meus amigos, também não é terra arrasada. Vamos pensar no próximo jogo de quarta-feira, beleza? Na tranquilidade total, cada jogo é um jogo. Vem pedreira pela frente, foi ruim perder pro CRB, foi horrível, que era um jogo que dava assim pra gente ganhar. Eu tava pensando a gente perder essa invencibilidade contra o Juventude da Série B, mas não contra o CRB, beleza? Mas, meus amigos, deixa aí nos comentários se vocês acham que esses três atletas, /4, que eu citei aqui, devem deixar o Sport na metade do ano. Deixa aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.